gosto de fazer comparativos, como o Bondi falou, da analogia. Hoje eu vou tocar num assunto, tem dois assuntos. Primeiro, sem dúvida, a CPI, eu digo claramente, não assino. Prerrogativa deste vereador, principalmente por entender que não preenche os requisitos legais, em razão e à luz do que exige regimento interno, lei orgânica, inclusive as decisões reiteradas do STF, e como o requerimento foi encaminhado, ele vai ter, obviamente, um parecer, um relatório e um despacho desta presidência, quanto antes, para que não se crie nenhum tipo de expectativa negativa ou positiva. Eu entendo que não passa de uma tentativa, é óbvia, da oposição itabaiana de fazer algum tipo de fato político, porque não aponta nenhum tipo de indício de irregularidade, nenhum. E quando a gente fala em CPI, eu poderia abrir uma CPI no município de Itabaiana, por exemplo, Moisés, para investigar por que é que contêineres foram colocados no Hospital Regional de Itabaiana e não foram utilizados e depois foram retirados. Aí sim existe um indício. Eu assino também. Aí sim existe um indício. Mas não é apontado nenhum fato, nenhum indício, nenhum tipo de conduta ou omissão no dito requerimento que queira formar CPI aqui no município de Itabaiana. Está na moda, o Congresso, o deputado George abriu a CPI, ou tentou a nível de Estado, não vi posicionamento ainda de Luciano, de Maria ou de Thales. Eu sei que está na moda, tem nego querendo aparecer a todo custo, mas o CPI é um ato não só jurídico, mas também político, e ele precisa cumprir os seus requisitos para que não seja tida como algum abuso do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Até porque o Poder Executivo tem enviado todos os relatórios para a CGU, tem enviado todo o mérito com relação à prestação de contas aos órgãos fiscalizadores e não tem tido nenhum tipo de problema, graças a Deus, até agora, com a aplicação genérica dos recursos destinados ao coronavírus. Então, esse tipo de CPI que se julga a ser politizada, Marcos Oliveira, com, graças a Deus, o pouco conhecimento jurídico que temos, diz que é contra. E não é só contra por aliança política, não, é por fundamentação jurídica. Porque a nossa oposição, essa famigerada oposição, não apresenta um sequer indício de irregularidade. Um sequer indício de irregularidade. Então, com muita tranquilidade, Itabaiana vai continuar tendo respaldo das pessoas, como disse a vereadora Ana Paula, não só que acreditam, mas que verificam diariamente a verdade verificada. Porque tem mais de um ano, com 4 médicos à disposição, com medicação, com um custo absurdo, tratando das pessoas e do Covid, e não é alguns vereadores ou algumas pessoas que queiram atrapalhar ou piorar uma situação pandêmica no momento em que o país ainda passa por diversas e milhares de mortes sem vacinação para todo o nosso povo. E fazendo comparativos de gestões, fazendo comparativos de tudo o que nossa oposição quer vir falar aqui sobre o município de Itabaiana, eu estou aqui com a receita tributária do município de Itabaiana de 2005 para cá, Moisés Jacioli. Receita tributária de Itabaiana de 2005 para cá. Gestão da então prefeita Maria Mendonça e a última gestão do prefeito Luciano Bispo. E os 2 últimos mandatos do prefeito Valmir Francisquinho. Maria Mendonça, em 2005, arrecadou R$3.184.000. Em 2006, R$3.373.000. Em 2007, R$3.916.000. Em 2018, R$3.579.000. Em 2009, Luciano arrecadou R$5.300.000, R$7.300.000, R$10.100.000, R$11.500.000. Em 2013, Valmir Francisquinho assumiu a prefeitura e já arrecadou R$12.400.000, depois R$12.800.000, R$11.900.000, R$14.200.000, R$17.100.000 em 2017, R$23 milhões em 2018, R$27 milhões em 2019, R$31.600.000 em 2020. Então, se você comparar, Maria Mendonça arrecadou R$14 milhões em 4 anos, de 2005 a 2008, Luciano Bispo, R$34 milhões
nos outros 4 anos. Nos primeiros 4 anos, Valmir arrecadou 51 milhões de reais. E no segundo mandato, prefeito Valmir, a gestão arrecadou 99 milhões e 500. Sabe quanto foi a diferença? De 8 anos de gestão de Maria Mendonça e Luciano Bispo para os 8 anos de Valmir, só a diferença, 102 milhões 627 mil reais. Essa é a diferença de quem faz gestão e para onde é que ia o dinheiro do povo de Itabaiana. Dentro de 8 anos, a diferença de 102 milhões de reais só na receita tributária do município de Itabaiana. Ah, cobrador de imposto. Ah, houve desvio de não sei de quê. Ah, não. E onde é que estava o dinheiro de Itabaiana? Para onde é que ia? Para uma diferença de 102 milhões de reais em 8 anos. 102 milhões de reais, porque para Maria Mendonça pior, que foi um fiasco de arrecadação. Pelo contrário, parece que não tinha nem Secretaria da Fazenda e da Administração da Gestão. Só pode. E aí alguns vereadores, não, onde é que conseguiu essas obras, de onde é que vem o dinheiro? Da responsabilidade. Isso aqui é relatório da Receita Tributária do município de Itabaiana, receitas com PTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS e taxas mês a mês, de janeiro de 2005 a dezembro de 2020. Então, com esse tipo de posicionamento, a gente vai continuar sabendo que está no caminho certo, sabendo que são pessoas que trabalham diariamente para melhorar não só a arrecadação, porque a arrecadação fez com que as obras saíssem do papel, fez com que o pórtico fosse terminado, com que a Escola da Coruja fosse finalizada, fez com que povoados inteiros fossem pavimentados, fez com que escolas, mais de 85% das escolas foram reformadas e ou construídas durante a gestão do prefeito Valmir Francisquinho. Mas uma oposição que só fala em Valmir, todos os dias. Valmir Francisquinho, Adaildo Souza. Daqui uns dias cai um raio em Itabaiana, vocês vão dizer que é culpa deles dois. Falha em gestão, tem todas. Falha em gestão, tem na gestão financeira da nossa casa. Imagine de uma prefeitura. Agora, quem fez, a vontade de fazer, a diferença dos posicionamentos, a diferença dos encaminhamentos, a diferença das obras do povoado, a diferença de um município que saiu de uma intervenção judicial para o superávit. A LDO está aqui na Câmara. O município também hoje tem um patrimônio líquido de 121 milhões de reais e uma dívida corrente líquida de 15. E veja quanto era a nossa dívida corrente líquida e o quanto diminuiu e o quanto aumentou o patrimônio da cidade também. Isso é responsabilidade. Qualquer empresa que é tocada desta forma, ela tem superávit. E o superávit faz com que aumente o investimento público. E é isso, Moisés da Senhora, que a nossa oposição não aceita. É que o investimento público agora é para o povo. E antigamente, ninguém sabia para onde ia, porque não tinha nem contabilidade desses valores que tinha capacidade de arrecadação desse município. 102 milhões de diferença. Não é 1 milhão, não são 2, não são 10, não são 20, não são 50. São 102 milhões de diferença da arrecadação de uma gestão Marilu para a gestão Valmir Francisquinho. Eu digo gestão Marilu, porque eu juntei aqui a gestão Maria Mendonça com a gestão Luciano Bispo, 8 anos, e comparar com os 8 anos, então, o prefeito o Valmir Francisquinho. Então, o investimento público é uma realidade no Carrilho, é uma realidade na Cajaíba, é uma realidade no Bom Jardim, na Agrovila, nas Caraíbas, que foram mais de 5 obras para aquela comunidade, na Terra Dura. Então, quando vocês andam na Mangabeira, então, quando vocês andam aqui, ó, no Mamed Paz Mendonça, no bairro da Torre, querido Miguel Teles, no Gildo Garcia, em todos os bairros aqui do nosso município, né? Graças a Deus, a mão forte de uma gestão que trabalhou, que não ficou esperando por oposição ou dando ouvido àquelas pessoas que só querem destruir nossa cidade. A gente continuará trabalhando com toda a força possível. Então, com relação a esse comparativo, esse relatório eu vou deixar aqui para quem quiser pegar uma cópia, né? São receitas tributáveis que estão nos órgãos de controle aqui do Estado de Sergipe e também da União, que demonstram uma diferença básica. A oposição diga para onde é que ia esse dinheiro, ou por que não arrecadava, ou por que não ia atrás. Mas também não tinha obra.
mas tínhamos 3 folhas de salário atrasada. Qual é a Itabaiana que você quer? É uma Itabaiana que eles pintam como se fosse um inferno, ou a Itabaiana realmente que anda para frente, que disse não aos grupos políticos do atraso, aos grupos políticos que representam a humilhação do nosso povo? Vocês representam hoje a humilhação do povo de Itabaiana. Levantar a bandeira, abrir a boca para pedir voto para certo político aqui, representa a humilhação que o nosso povo passou, que o nosso povo sofreu, que não tinha resposta para nada, que não tinha solução para nada, que era uma cidade de obras não inacabadas, mas sim abandonadas. Sabe o que é uma obra abandonada? É uma obra que ninguém nem lava mais, nem construtora, nem prefeitura, nem ninguém. E a gente pegou a Praça da Mangabeira abandonada, a Escola da Coruja, o Pórtico, as grandes avenidas da nossa cidade, postos de saúde da nossa cidade. Por que não falam do asfalto no bairro Bananeiro, do posto de saúde completamente novo? Ah, não, foi obrigação, foi dinheiro do recurso federal. E por que não tinha nem dinheiro de recurso municipal e nem dinheiro de recurso federal aqui em Itabaiana? Ia para o bolso de quem? Ia para o bolso dos quais agiotas? Tem vereador aqui que gosta de falar da agiota? Fala dos agiotas de vocês, que pegavam mala de dinheiro na prefeitura. Fala aqui o nome dos seus agiotas. Quais são os nomes deles? Quem foi que lucrou com o dinheiro da prefeitura também na vida toda, historicamente? Vocês querem esconder o passado? Querem apagar, passar uma borracha? Dizer que eu não entendo mais, eu só quero pensar para frente. E quando eu quero pensar para frente, eu não posso esquecer o passado, porque eu não vou ser irresponsável para não cometer os mesmos erros e botar o mesmo povo no comando de uma prefeitura que sofreu. Hoje é dia 22, o professor vai receber em dia antecipado. Recebeu dia 20, salvo engano. E dia 30, salário mais uma vez garantido. Porque isso é dignidade. Isso faz com que o nosso comércio, tão sofrido e cambaleado, tenha uma projeção de prosperidade, de compra, de dignidade das pessoas. Então, esse tipo de política que eu combato. E quando eu vejo uma CPI que se propõe a ser politiqueira, que não aponta um fatinho sequer, pelo amor de Deus, é coisa elementar. E eu vejo colegas meus vereadores assinarem sem, pelo menos, ter lido, eu acredito, porque os requisitos de uma CPI, eles são claros e objetivos, eles são elementares na vida de qualquer pessoa, qualquer simples iniciante jurídico tem o dever de saber quais são os requisitos de instalação de uma CPI, onde quer que seja. Então, a gente precisa aqui de responsabilidade, de muita cuidado para que a gente não tente fazer desta casa, e não admitiremos fazer desta casa um instrumento politiqueiro para tentar atrapalhar o combate a uma pandemia que já massacrou milhares e milhares de vidas aqui no município de Itabaiana e no estado de Sergipe. O governador que está doido aí para tentar adquirir vacina, o governador que está doido para fazer gestão de pandemia. Imagina agora uma Alese com seus apoiadores aqui de Itabaiana fazendo coro na porta do Luciano Bispo para assinar um requerimento. Vocês têm que fazer coro, manifestação, passeata na porta do presidente da Alese para assinar requerimento, né, de investigação da CPI do estado de Sergipe. Eu mesmo, se fosse a favor do CPI num momento como esse, delicadíssimo, eu estava na porta da casa de Talos agora pedindo para ela assinar. Mas eu não vou ser irresponsável, demagogo, achar que o que atinge Itabaiana não atinge o estado ou vice-versa. Precisa-se que todos tenham noção do momento que se está vivendo. E a gente precisa ter responsabilidade com os nossos atos políticos. Então vou lá fazer passeata no carro, drive-thru, ali vizinho, ali no fundo da casa de Luciano. Dificilmente vão encontrar ele aqui, porque político que vive em Aracaju, que não vive em Itabaiana, ninguém encontra aqui, a verdade é essa. Está lá preocupado com os problemas de Belivaldo e do estado de Sergipe. Não tiro da razão, é o presidente de um poder a nível estadual. Agora tem que dar a contrapartida correta para o povo de Itabaiana. É o consórcio dos respiradores, os hospitais de campanha. Quais são os fatos específicos? São os contêineres alugados que não foram utilizados? É a falta de UTI no Hospital de Itabaiana, por exemplo? Bora, Luciano Bispo, assina aí. Veja como é que faz. Para a gente dar andamento aí toda essa sistemática que abrangeu não só o estado de Sergipe, mas todo o país. Assina. Mas eu não vou fazer parte desse circo que tenta desestabilizar
um problema que não é só de Itabaiana, um problema que não é só de Ribeirópolis, não é só do Brito, que não é só do estado de Sergipe, é do país inteiro. Em um momento como esse, a gente, ao invés de estar se esforçando para tentar resolver a questão de vacinação, a questão de atendimento ao público, a gente está tentando desestabilizar ou tentar criar qualquer fato político. Por isso e por essas razões, eu digo não, assino não, e não tenho medo dos meus posicionamentos, nunca tive, não vai ser agora que terei, né? E em breve, aqueles que foram autores, com todo o respaldo e respeito que merecem, terão a resposta escrita sobre o despacho que esta presidência dará. Então, não tenha dúvida que o trâmite vocês enviaram e foi lido, né? Não teve nenhum tipo de objeção, bem como terá o devido despacho, e aí cada um vai tomar aí as medidas que acharem por bem ou não. Então, são essas as palavras na manhã de hoje, queridos vereadores. Finalizamos nosso discurso aqui, né, na manhã de hoje, na sessão de hoje. Obrigado pela tolerância de todos os vereadores. Tem outro vereador que quer falar.